Uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma autoescola recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham seus veículos separados por uma distância de 2 segundos. A. Qual é essa distância? Expressa adequadamente em metros para veículos que percorrem a estrada em velocidade constante de 90 km por hora. B. Suponha que, nessas condições, um motorista freie bruscamente seu veículo até parar, com aceleração constante de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, e o motorista de trás só reaja freando seu veículo depois de 0,5 segundos. Qual deve ser o mínimo módulo da aceleração do veículo de trás para não colidir com o da frente? Assim como o exercício que eu postei anteriormente, esse é um exercício que envolve os dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Esse é um pouco mais complexo que o outro, porque esse aqui a gente tem que fazer uma série de análises, são várias etapas. Então é importante que você tente, até mesmo pela dificuldade do exercício, você se testar. E se você não conseguir resolver o exercício, então só continuar no vídeo, que a gente vai resolver ele agora. A letra A é bem simples, que ela só pede para a gente calcular qual que é esse espaço de 2 segundos, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa velocidade de 90 km por hora para metros por segundo, certo? Transformando essa velocidade, que é só a gente dividir por 3,6, a gente encontra que é de 25 metros por segundo. Como o movimento é constante, a velocidade é constante e o tempo é de 2 segundos, para a gente saber qual que é essa variação de espaço, é só a gente jogar na fórmula da velocidade média no movimento uniforme, que é ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores, a gente encontra que esse espaço de 2 segundos, na verdade, representa 50 metros. E é isso a letra B, a letra A. Agora vamos para a letra B, que é bem mais complexa. Se a gente parar para analisar o exercício em si, o enunciado, a gente vai observar que tem 3 movimentos distintos. Primeiro, quando o primeiro móvel, que eu coloquei como a bola verde, o primeiro móvel ele começa uma desaceleração. Depois a gente vai ter um segundo movimento, que é quando o móvel de trás, que eu representei com a cor vermelha, ele passa 0,5 segundos num movimento constante. E a gente tem um terceiro movimento, que é quando esse mesmo móvel vermelho começa uma desaceleração até parar no bloco verde. Certo? A gente vai ver etapas por etapas. Vamos olhar para o primeiro movimento. Quais são as características dele? A velocidade inicial do bloco é de 25 metros por segundo, que é a velocidade da via. A velocidade final, como ele vai parar, é de 0. E a aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que o negativo? Porque é uma desaceleração. A variação de espaço entre o início da freagem e o final é o que a gente quer calcular. É o importante para a gente continuar na resolução do exercício. Eu chamei de ΔSA. Se a gente tem a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração e quer descobrir essa variação de espaço, a gente pode encontrar por Torricelli. Substituindo todos esses valores na fórmula, a gente encontra que essa variação de espaço é de 62,5 metros. A gente vai manter esse dado aqui, a gente não vai usar por agora. Agora vamos para o segundo movimento, que é quando o bloco de trás, o móvel de trás, inicia um movimento constante, permanece no movimento constante por 0,5 segundos. Quais são as características desse movimento? O movimento é constante. Isso aqui é importante para a gente saber se a gente vai usar as equações de movimento uniforme ou de movimento uniformemente variado. A velocidade, como é constante, ela vai ser de 25 metros por segundo durante todo esse período. E o tempo é de 0,5 segundos. O importante, assim como no movimento anterior, é a gente descobrir esse deslocamento do início e do final do movimento, que eu chamei de ΔSB. Substituindo os valores na fórmula da velocidade média no movimento constante, a gente encontra que a variação de espaço, ΔSB, é de 12,5 metros. Pronto, agora a gente vai para o terceiro movimento. Para a gente fazer o terceiro movimento, a gente vai precisar dessa análise dos movimentos que a gente fez anteriormente. Quais são as características desse terceiro movimento?
o movimento é desacelerado, porque ele vai precisar frear para que não bata no móvel da frente. A velocidade final é zero, a velocidade inicial é de 25 metros por segundo. E como agora a gente não tem o valor da aceleração, a gente tem implicitamente o valor da variação de espaço, que eu marquei como sendo ΔSC. Se a gente fizer as contas e as análises, a gente vai perceber que ΔSC nada mais é do que os 50 metros iniciais, mais a variação ΔSA, menos a variação ΔSB. Por isso que foi importante a gente guardar esses valores. A gente vai encontrar que esse ΔSC é igual a 100 metros. Agora a gente tem o valor da velocidade final, o valor da velocidade inicial e a variação de espaço. Por Torricelli, a gente consegue encontrar o valor da aceleração, que vai dar menos 3,125 metros por segundo ao quadrado. E o módulo é 3,125 metros por segundo ao quadrado. Só que nessa situação que a gente imaginou do exercício, a gente considerou uma situação de colisão, como se o bloco vermelho estivesse colidindo com o bloco verde. Para que os móveis não batam, basta que a aceleração seja maior em módulo, certo? Então, o módulo da aceleração tem que ser maior que 3,125. Portanto, a aceleração tem que ser de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a resposta final do exercício. Só que pode ser 3,126, 127. Só que aí no exercício ele já aproximou. Beleza? Esse aqui é um exercício talvez um dos mais complexos que eu já trouxe aqui, por causa das etapas que devem ser feitas. A gente tem que olhar situação por situação para depois a gente encontrar uma situação final que dependa dessas anteriores. Beleza? Se você gostou da resolução, se você tentou e teve alguma dúvida, alguma dificuldade, não conseguiu nem interpretar o exercício, deixe o comentário da sua dúvida, o que você pensou, se clareou suas dúvidas, beleza? Então, meu Instagram vai estar passando aí na tela agora, posto muito conteúdo por lá também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, salva o vídeo para depois você estudar, fazer alguma revisão. E é isso, até o próximo, valeu!